a minha opinião, tá? Não é a pessoa, né, te perguntar, mas quando eu tiver 60 anos? Né? Esse não é o argumento. O argumento é quanto custa o seu sofrimento. Porque o sofrimento com 40 é igual ao sofrimento com 50, é igual ao sofrimento com 70, é igual ao sofrimento com 80. A única coisa que muda ao longo da nossa vida, Igor, e aí é um outro cara, um sujeito chamado James Heckman, que até ganhou o Nobel por causa disso. Ele estudou o que era o nível de consciência do ser humano. Então, o que ele mostrou? Ele mostrou que com as décadas de vida, nós nos tornamos mais atentos ao que acontece ao nosso redor, compreendemos melhor aquilo e reagimos de uma forma mais inteligente. Né? À medida que, quando você compara 20 anos e 40 anos de idade, você dá um salto de 6 a 12 vezes de maior consciência. É por isso que com 40 você fala, cara, como eu sou tonto, como eu devia ter feito aquilo, por que eu não fiz daquele jeito? Crise dos 40, que tô nela. E que é a coisa mais errada do mundo, porque você não tinha um aparelho para isso. Nos 60, você tem 5 vezes, de 3 a 5 vezes mais consciência do que os 40. Ou seja, o que muda ao longo da vida é o quanto esse sofrimento te marca. É simples. Se você lembrar quando você era adolescente, você jogou bola, o cara te deu uma batida no joelho, eu tô com dor. Aí você ia na escola, você queria jogar bola mesmo com dor. Com 40, o cara bate no seu joelho e fala, opa, pera lá. Acho que pegou uma coisa séria. Pô, será que eu não tenho que ir no médico? Será que o médico vai falar uma coisa ruim para mim? Então, ao longo da nossa vida, o nosso aumento de awareness, né, de consciência, de estado que a gente tem, ele faz com que os sentimentos eles sejam aflorados. Então, o sofrimento em relação ao nível de dor que você tem é igual, mas o nível de preocupação que você tem é maior. Então, a pergunta que eu faço para o paciente é quanto custa o seu sofrimento? Se você souber me dizer o quanto ele custa, o que acontece com você, quando foi a última vez que você ficou com medo, que você ficou doente? Né? Foi, por exemplo, na crise sanitária, né? Você teve alguma coisa lá, que é uma coisa que mudou a cabeça de todo mundo. E eu te falo que isso teve um custo social, é porque o número de gente que foi fazer academia depois disso, multiplicou. O sujeito falou, opa, pera lá, quer dizer que se existir de novo uma nova crise sanitária, eu tenho o risco de me lascar? Não. Aonde eu me matriculo? Vou fazer uma vez por semana, 2 vezes por semana. Né? E aquilo que a gente entende e que a gente tenta passar para as pessoas em relação à mobilidade é exatamente isso. Eu não vou virar fit no dia seguinte. Qual é a sua necessidade? Porque às vezes a sua necessidade é 2 vezes por semana. Pô, mas é pouco. É pouco comparado a quem? Porque se você não fazia 2 vezes por semana, é infinito. É infinito. Essa situação do paciente ela tem que ser muito bem compreendida. Porque senão nós exigimos dele que ele tenha uma mudança de comportamento que é insustentável. Sim. E por que é insustentável? Porque a gente precisa de 3 coisas para modificar um comportamento. Primeiro, motivação. Porque você tem que imaginar que aquilo vai ser útil para você. Segundo, compromisso. Porque você tem que iniciar aquilo que vai ser útil para você. E, finalmente, tão importante quanto, você tem que ter consistência. Porque você nunca vai terminar uma coisa, senão você nunca vai terminar uma coisa que você começou. Então, essas 3 coisas, né, são o que a gente tenta com muita humildade, inclusive, porque nós não queremos ensinar ninguém a ser ser humano. Pelo contrário, eu acho que todos nós aqui, nós servimos com muita honra. Eu me sinto, né, honrado de poder servir as pessoas. De uma forma muito humilde, trazer para ela esse nível de consciência que às vezes é o que nos capacita naquele momento. Falar, olha, eu acho que você devia pensar nisso dessa forma. Eu acho que só o futebol que você está olhando, você não quer olhar um pouquinho mais para frente? Né? E se você quiser fazer um esporte? Minha avó falava uma coisa, ela era sábia. Ela falou, você tem 2 orelhas e uma boca. Então ouça mais e fale menos. Né? E o médico tem que saber ouvir o paciente para saber entender o paciente. Antigamente, eu acho que a gente pegou aí uma época que tinha os grandes professores, os donos da verdade, eles falavam uma coisa e aquela coisa era a verdade absoluta. Só que ele tem que ouvir o paciente dele. Eu peguei um menino que ele foi atendido por um desses grandes professores. O menino tinha um problema, tinha convulsão, teve uma fratura do húmero, o ombro dele saiu para trás e tal. E aí ele falou assim, não, estão querendo me colocar um enxerto de osso de cadáver enorme para poder eu parar de ter o problema. Eu falei assim, mas deixa eu ver. Realmente, aqui tá ruim e tal. Mas quantas vezes saiu? Não, só saiu quando eu tive a convulsão. Você está se tratando? Tô. Teve convulsão mais alguma vez? Não. Eu tô na academia, tô puxando ferro, tô fazendo as coisas. Aí o que aconteceu? Eu falei, então continue na academia, continue fazendo essas coisas. Continue com medicamento. Sim, você não pode ser tão
quadrado, você tem que ouvir. E essa foi a ideia que a gente teve no Instituto da Mobilidade. Ouvir o que a pessoa quer, o que ela precisa, para tentar transformar a vida dela da melhor forma para ela. Porque o que eu acho não interessa às vezes para ela, mas o que ela acha é importante para eu fazer um julgamento e para eu ajudar ela a conseguir chegar nesse ponto. E eu acho que essa é a função do médico, ouvir o paciente. A gente está falando muito de fazer técnicas cirúrgicas, de treinamento, tudo, mas o mais importante de tudo é que tem uma pessoa ali na sua frente e você tem que saber lidar com essa pessoa. E você tem que ouvir o que ela quer para saber lidar com ela.